É uma alegria retornar aqui. Fazia um tempinho já que nós não aparecíamos por Sorocaba, mas é sempre bom reencontrá-los. E atendendo aqui à solicitação do pastor, apresento a minha família, que está mais lá para o fundo, ao lado esquerdo aqui da igreja. A minha esposa Débora ali, dá um tchauzinho. Ao lado dela meu filho Micael, minha filha Marcela e uma colega de faculdade que está nos acompanhando, a Nath, uma amiga nossa. Primeira vez, né, Nath? Seja muito bem-vinda, Deus te abençoe. E a você também que está nos visitando, os amigos que estão acompanhando pela internet, aí os canais da igreja, um grande abraço, Deus abençoe todos vocês também. Se puderem colocar já na tela ali a apresentação, lembrando que a nossa programação de hoje continua à tarde, né? Nós teremos aqui às 16 horas, o tema As Bestas do Apocalipse e a Ameaça à Liberdade Religiosa. Tem muita coisa acontecendo nesse mundo, quase todo dia assim, a gente tem que se atualizar no que diz respeito ao cumprimento de profecias. Com certeza nossos pioneiros ficariam muito empolgados se vivessem neste tempo, e nós temos que estar bem atentos, né, ao que está acontecendo e, mais do que tudo, nos prepararmos para a breve volta de Jesus, que é o nosso grande sonho, o nosso grande anseio. Quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia em Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Eu intitulei a mensagem desta manhã de Minha História Eterna. Você já vai entender por quê. E sim, é um testemunho. Eu quero contar para vocês o que Deus fez e tem feito em minha vida, de onde Ele me tirou e como foi esse processo. Eu me sinto motivado pelo apóstolo Paulo, porque ele também gostava de testemunhar, né? Por onde passava ele contava a história de Damasco, do caminho de Damasco, e é bom de quando em quando a gente recordar as maravilhas que Deus tem feito em nossa vida, os milagres que Ele tem operado, e de onde nos tirou, e o que tem feito por nós e em nós. Então, nesta manhã, nós teremos aqui um testemunho, e à tarde, então, nós vamos estudar o Apocalipse, relacionado com esses momentos que estamos vivendo. Daniel capítulo 12, versos 1 a 3. Já encontraram? Estão ali? O último capítulo do livro de Daniel é realmente um capítulo maravilhoso, inspirador, de tirar o fôlego. E ele começa assim: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e horror eterno. E aqui eu vou ler agora o meu verso preferido da Bíblia, já fique sabendo, Daniel 12, 3. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas sempre e eternamente. Amém? Se você tivesse aí um tempo para ler o capítulo 11, eu tenho uma palestra em meu canal no YouTube justamente sobre Daniel capítulo 11, é um capítulo intrigante, especialmente a parte final dele, que diz respeito ao nosso tempo, fala do tempo de perseguição, no tempo de intolerância religiosa. Você verá então que neste tempo, que tempo? O tempo referido no capítulo 11, nesse tempo se levantará Miguel. Quem é Miguel? Você tem certeza que é Jesus? Tem gente que acha que nós somos hereges porque dizemos isso. Como você pode comparar Jesus a um anjo? Anjos são criaturas, são criados, têm início de dias, de tempo. Jesus é eterno, Ele é o Pai da eternidade. Como vocês podem dizer uma coisa dessa? Vocês conseguem me provar biblicamente que Miguel é Jesus? Por exemplo, a voz do arcanjo, diz Paulo em Tessalonicenses, os mortos ressuscitam, são ressuscitados. Será que um anjo pode ressuscitar mortos? Não.
mas ali é dito que o arcanjo ressuscita os mortos. Em Judas, o arcanjo Miguel está ali disputando o corpo de Moisés, porque iria ressuscitá-lo, e o diabo não queria que ele fizesse isso. De novo, um arcanjo prestes a ressuscitar alguém. O nome Miguel mesmo, em hebraico, Michael, quer dizer aquele que é como Deus. É uma pergunta até em hebraico: quem é como Deus? Só Jesus. Então não há problema nenhum Jesus ser comparado a um anjo, até porque ele também é chamado de filho do homem no Novo Testamento, e isso não faz dele apenas um homem. Ele é Deus, mas Deus encarnado. Jesus é a rosa de Saron, Jesus é o leão da tribo de Judá, Jesus é tanta coisa, né? Tantos nomes que ajudam a gente ter uma faceta, pelo menos um entendimento de uma das facetas de seu caráter maravilhoso. E ele também é o arcanjo Miguel, quando aparece lutando em favor do povo de Deus. Então aqui, no tempo final da história, no momento de maior dificuldade, nós seremos livrados, protegidos, justamente por Jesus, Miguel. Haverá um tempo de angústia, haverá perseguição, haverá lutas, mas Miguel estará com a gente, até porque ele mesmo disse em Mateus 28, que eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação, até o fim, até a história do pecado tiver passada. Enfim, Jesus prometeu estar conosco sempre, até o fim. E aí vem o verso 3, que para mim é muito precioso. Os que forem sábios. Sábio não é aquele que sabe muita coisa, não é aquele que aprendeu muita coisa. Sábio é aquele que pediu de Deus sabedoria. Lá em Tiago diz isso, né? Quem quiser sabedoria, peça a Deus que dá, mas peça com fé. Então, a sabedoria aqui é a sabedoria que vem de Deus, não é a mera inteligência. Os que forem sábios desse jeito vão resplandecer como o fulgor do firmamento, aqui firmamento vem da palavra lá do Gênesis, que também é traduzida por expansão, atmosfera, ou até espaço, com o fulgor do firmamento. Os que conduzirem muitos à justiça. Você gosta de estudo bíblico? Você gosta de entregar livro missionário? Você gosta de evangelizar? Olha aqui: os que a muitos conduzirem à justiça. Quem é a justiça? Jesus também, Senhor, justiça nossa. Ou seja, quem for sábio, segundo a ótica da Bíblia, e levar pessoas a Jesus, olha o que diz aqui: vão brilhar como as estrelas, sempre e eternamente. Eternamente. Por isso que eu intitulei essa mensagem de Minha História Eterna, porque quando eu conheci Jesus, eu entendi que eu poderia viver para sempre, brilhar para sempre como as estrelas. É maravilhoso isso. Deixa eu contar um pouquinho aqui para vocês a história. Deixa eu ligar aqui, acho que eu liguei. Dá um cliquezinho no teclado só para avançar, daí pronto, aí depois vai comigo aqui mesmo. Já lemos o texto. Esse senhor aí foi a inspiração para minha mãe dar esse nome que eu tenho, que é um pouquinho estranho, eu reconheço, Michelson. Tem muito Michel por aí, e vive me chamando de Michel, eu já até aceito. Quer até explicar que é Michelson, mas como assim? Som separado é junto, né? Na verdade, o nome dele é Albert Abraham Michelson. Essa é a pronúncia, mas minha mãe não sabia, e ela colocou Michelson e ficou Michelson. A mãe é que dá, o pai e a mãe é que dão, né, a pronúncia aí. Na foto ao lado, o Albert Michelson está com outro Albert mais famoso que ele. Você conhece? Albert Einstein. O Einstein ficou mais famoso, mas o Michelson também foi importante para a ciência. Para você ter uma ideia, o Albert Michelson foi o primeiro cientista a calcular a velocidade da luz, quase 300 mil km por segundo. Ele demonstrou cientificamente que a luz viaja pelo espaço sem necessidade de um meio físico através do qual ela se propague. Ele provou que não existia um tal de éter luminífero. O Michelson, fez um monte de descobertas muito interessantes, que ajudaram o Albert Einstein, inclusive, em suas pesquisas. Quando eu soube disso, eu fiquei muito vaidoso, feliz, né? Quando eu era criança ainda, mãe, por que eu tenho esse nome? Ela foi lá, pegou a enciclopédia da estante e mostrou: aqui, filho, eu me inspirei nesse cientista aqui, estava grávida de você, achei bonito esse nome, só que é o sobrenome, na verdade, né? Depois eu vou explicar que sobrenome é esse, mas na verdade é Albert Michelson. Michelson é o sobrenome, mas ficou, e eu achei legal. Puxa, um cientista importante. Isso aí,
e outras coisas me fizeram tomar gosto pela ciência, né? Esses autores aí na tela, esses livros aí que vão aparecer na tela, já está ali? Deixa eu voltar aqui. Me influenciaram muito na minha adolescência, lá quando eu era jovem. Carl Sagan, Stephen Hawking, próprio Charles Darwin, já vou falar um pouco mais sobre isso, e também de alguma forma fui influenciado por ideias marxistas na minha adolescência. Também vou explicar por quê. Então esse gosto pela ciência, de desvendar as coisas, compreender o universo, foi me acompanhando com o tempo. Mais tarde eu li, agora já convertido, já adventista, eu li esse livro de Stephen Hawking, que foi o último livro que ele escreveu antes de falecer, com 76 anos. Lembram dele? Aquele cientista que tinha esclerose amiotrófica lateral, né? E vivia numa cadeira de rodas, viveu contra todas as perspectivas, uma vida bastante longa, né? E nesse livro, Minha Breve História, o Hawking conta um pouco de como foi a vida dele. Houve um momento, inclusive, que ele teve uma oportunidade de conhecer a palavra e não aceitou, aparentemente, né? Enfim, ele revela algumas coisas que pareceram bastante interessantes para mim. Mas o título é triste, se pensar bem. Minha Breve História. Porque ele só pensava aqui, nesta vida. Hawking era ateu. Na verdade, ele sonhava, como Sagan também sonhou, em um dia encontrar alguma raça alienígena inteligente que pudesse nos salvar do atoleiro em que vivemos. Mas ambos morreram. Carl Sagan com câncer e Hawking em decorrência da doença que ele tinha, degenerativa, sem ver esse sonho realizado. Nunca fizeram contato. Minha breve história. Se você só olhar para este mundo, para esta vida, realmente a vida é muito breve. Eu já completei 52 anos e quer saber? Nem vi o tempo passar. Eu sei que parece que eu tenho 51. Passa muito rápido, muito rápido. E dizem que a segunda metade, acho que eu estou na metade, eu até já passei dela, dizem que a segunda metade passa mais rápido ainda, é verdade isso aí? Então a vida é muito curta mesmo. Mas eu descobri na Bíblia que não precisa ser assim. E eu quero contar para vocês como é que foi. Que eu descobri que a minha história e a tua história podem ser eternas. Eu nasci nessa cidade aí, Criciúma, Santa Catarina. É uma cidade que fica lá no sul de Santa Catarina, é uma das maiores cidades do estado ali. Cresci aí até meus 18 anos, mas eu quero focalizar agora a minha história religiosa, tá? Cresci num lar católico, minha mãe sempre foi muito devota, meu pai não, meu pai nunca foi ligado em religião. Eu acompanhava minha mãe às missas, né, às atividades da igreja, mas com 15 anos, como mostra a foto aí na tela, com 15 anos, eu tomei a minha decisão de me envolver mais com a igreja católica. Eu fui convidado a participar de uma encenação de Natal, eu sei que não parece mais mesmo, mas ali estou eu na tela, no centro, com 15 anos. Eu era tímido, sabe aquele nerd que fica trancado no quarto lendo gibi e desenhando? Eu era esse tipo. Não era muito de relacionamento, de grupos, essas coisas. Mas aí uns jovens me convidaram para participar dessa encenação de Natal e eu falei o seguinte: olha, tem que falar alguma coisa? Não, você vai ser um rei, um sábio, rei mago, né, como se chama. Você só vai entregar um presente para Jesus e sair. Ok, então eu faço. Não tinha que falar nada, mas eu gostei daquilo. Participar dos ensaios, das orações com aqueles jovens. E depois eu acabei me envolvendo mais ainda com a igreja. Eu passei a fazer parte de um grupo de jovens. Me tornei depois com o tempo presidente desse grupo de jovens, e aí a timidez foi ficando para trás. Eu já participava de outras encenações ali, programações falando, até pregando, né? Algumas vezes eu preguei, quando o padre não podia ir à nossa comunidade, a gente fazia uma celebração. Em algumas ocasiões, eu como líder do grupo de jovens, apresentei a mensagem, né? Fiz o sermão, a homilia, enfim. Ali eu estou amarrado a uma cruz de eucalipto, e foi uma ocasião muito especial e significativa para mim. No ano anterior eu tinha sido soldado e bati em Jesus, naquele ano eu apanhei do soldado, então a gente trocou de papéis. Mas ali naquela cruz de eucalipto, amarrado àquela cruz de eucalipto, eu creio que eu passei por uma primeira conversão de verdade. Eu fiquei pensando, Jesus não foi simplesmente amarrado a uma cruz, ele foi pregado.
Essas manchas vermelhas que eu tinha no meu corpo ali, naquele lençol, eram ketchup. Mas Jesus derramou o sangue dele de verdade, para salvar a humanidade. Eu nunca tinha pensado tão profundamente no significado da cruz. E naquele dia eu pensei. E naquele dia eu amei Jesus. Eu agradeci Jesus pelo que tinha feito por mim. Eu creio que foi uma conversão ali. E eu sou grato a Deus, sempre serei grato a Deus, por ter feito parte desse grupo de jovens. Porque foi uma proteção. Nunca me envolvi com drogas, com comportamentos inadequados. A gente vivia para Deus e para a comunidade, fazendo trabalhos comunitários. Foi uma fase muito especial da minha vida. E tenho grandes amigos que eu tenho até hoje, né? Muito carinho, oro por essas pessoas. Foi realmente uma fase especial. Isso eu mostro para vocês para saberem que realmente eu tive um envolvimento profundo com a Igreja Católica. Tanto é que chegou uma fase em que eu pensei, eu quero ser padre. Era o sonho da minha mãe, inclusive, que eu fosse padre, o único filho homem na família. E eu passei um tempo no seminário católico da cidade de Tubarão, ali ouvindo palestras, orientações. Tinha 15 para 16 anos. Graças a Deus, um padre muito sábio me deu um conselho, que foi o seguinte: Michelson, você é muito jovem ainda, volte para casa, complete ali, conclua o ensino médio, namore, conheça um pouco mais da vida, e se você ainda sentir o desejo de vir para cá, se a vocação estiver aí forte em seu coração, nós vamos recebê-lo. Eu nunca mais voltei. E não foi por culpa da minha esposa, porque eu não a conhecia ainda. É porque eu percebi que eu tinha talvez outra vocação, e porque no ensino médio eu passei por uma experiência que realmente mudou a minha vida. Já vou contar para vocês. Foi a minha segunda conversão. Antes ainda disso tudo que eu quero contar daqui a pouco para vocês, aconteceu uma coisa que me assustou. E que assustou meus amigos também. Eu comecei a estudar a Bíblia, depois eu vou mostrar o contexto para vocês, com um jovem adventista no ensino médio, e comecei a fazer alguns questionamentos aos líderes católicos. Eu sei que é a história de muitos de vocês aqui, deve ser muito parecida. Aí, preocupados pelo fato de que eu estava estudando a Bíblia e trazendo essas dúvidas, os líderes da nossa paróquia organizaram um curso bíblico paroquial e convidaram um ex-seminarista para dar esse estudo. Eu fiquei feliz. Eu pensei, finalmente vamos abrir a Bíblia, vamos estudar a Bíblia aqui, né, em comunidade. Eu fiquei muito feliz com isso. Mas na primeira aula, o indivíduo começou a dizer algumas coisas muito estranhas. Ele falou, por exemplo, que quando Moisés liberta o povo lá do jugo dos opressores egípcios, dos burgueses egípcios, uma linguagem meio estranha, né? Só faltou chamar os hebreus de proletários. E aí Moisés leva esse povo, liberta esse povo do jugo da opressão, e quando eles se deparam com o Mar Vermelho, não é que o Mar Vermelho se abriu, a maré estava baixa, Moisés sabia, e eles passaram com água pela cintura. Aí eu corri para Êxodo, eu já tinha lido, eu estava naquela fase empolgado pela Bíblia, que eu nunca tinha lido, levava para catequese, para crisma, mas não tinha lido. Naquela fase eu estava lendo, eu li a Bíblia inteira, sedento. Eu fui a Êxodo, mostrei para o meu colega do lado, olha aqui, leia comigo. O mar se abriu como muros de ambos os lados. Você vê que houve uma abertura. Profundidade não sabemos, mas que houve uma abertura, houve. E eles passaram com os pés em seco. É como ele está dizendo ou como está escrito? E aí, todos os milagres da Bíblia, ele desfazia. E usava o texto para reforçar sua visão marxista de mundo. Depois eu fiquei sabendo, era mais um dos indivíduos que defendiam a teologia da libertação, que eu também defendia. E mal sabia que na verdade era um cristianismo marxizado, ou um marxismo cristianizado. Nem precisa dizer que durou pouco tempo aquele curso, todo mundo ficou escandalizado e chega, não queremos mais. Que bom, aí foi cancelado. Anos depois eu fui perceber que na verdade, lá no século XIX, uma senhora simples, que começou seu ministério com 17 anos, profético, Ellen White,
já tinha descrito essa atitude dos cristãos progressistas e da teologia da libertação, ao dizer, Ciência do Bom Viver, página 142, qual é a condição do mundo atualmente? Não é a fé na Bíblia hoje destruída tão eficazmente pela alta crítica? A alta crítica é esse movimento embrionário que deu em tudo isso que a gente vê hoje de relativização da palavra, progressismo teológico e tudo mais. E as especulações, como era pela tradição e o rabinismo nos dias de Jesus, é isso porque Jesus não foi matriculado na escola dos profetas, dos rabinos no tempo dele. Deus não queria que ele fosse contaminado com aquelas ideias. Prosseguindo aqui na leitura, no professo mundo cristão, nos que se dizem cristãos, mesmo nas professas igrejas de Cristo, quão poucos são regidos por princípios cristãos. Nos círculos comerciais, sociais, domésticos e mesmo nos religiosos, quão poucos fazem dos ensinos de Cristo a regra do viver diário. E essa aqui então é muito forte, ó. Educação, página 227. Mesmo o estudo da Bíblia, como muitas vezes é feito nas escolas, está despojando o mundo do imprescindível tesouro da palavra de Deus. A obra da alta crítica, dissecando, conjecturando, reconstruindo, eu podia acrescentar aqui, atualizando, ressignificando, são as mesmas atitudes, né? Está destruindo a fé na Bíblia como a revelação divina, está despojando a palavra de Deus do poder de dirigir, enobrecer e inspirar vidas humanas. Sim, porque se você passa a considerar esse livro como um livro meramente humano, se você se você se permite escolher o que é inspirado e rejeitar o que não é, recortar, picotar, atualizar, você tira da Bíblia o poder divino que ela tem. E por que eu vou me submeter àquilo que ela diz para mim, né? Por que eu vou seguir minha vida comercial, minha vida conjugal, enfim, as áreas da minha vida deverão ser guiadas pela Bíblia se eu não creio que ela é a palavra de Deus. Mas se ela é a palavra de Deus, como nós cremos, ela é normativa, ela deve direcionar nossa vida. E se eu identifico alguma coisa em mim que está em desacordo com ela, eu não vou mudar ela, eu vou mudar a minha vida. Aquilo que Jesus disse para a mulher surpreendida em adultério, que alguns tentam editar também, né? A mulher foi surpreendida em adultério, foi levada ali para tentaram criar uma cilada para Jesus, né? Dá para ver que era uma armadilha, porque cadê o homem? Ninguém adultera sozinho. Aquela mulher foi usada para criar uma armadilha para Jesus, mas Jesus não se deixava pegar em armadilhas. Ele começa a escrever o pecado dos que estavam condenando a mulher ali na areia das escadarias do templo. Eles percebem aquilo e começam a sair de perto, porque ficaram envergonhados. Sobram só Jesus e a mulher. Lembra o que ele disse para ela? Onde estão teus condenadores? Não sobrou nenhum, Jesus. Eu também não te condeno, pode ir embora feliz. Foi assim? Alguns editam para ficar assim, mas o que Jesus falou foi, está na Bíblia, eu também não te condeno, agora vá e não cometa mais esse pecado, não peques mais. Salvação e santificação. Ou você leva a sério isso, ou você faz da religião uma brincadeira, ou você faz da Bíblia uma brincadeira, um livro de autoajuda ou coisa parecida. Então essa atitude que nós vimos naquele curso bíblico e outras já eram coisas lá do século XIX, né? Que vem lá do iluminismo, do questionamento às verdades, pós-modernidade que estava nascendo, tudo isso aí. Vamos adiante. Além de tudo, eu preciso dizer que eu também fui um evolucionista de carteirinha, darwinista, fã de Charles Darwin mesmo. O primeiro livro que eu publiquei, melhor dizendo, que eu não publiquei, graças a Deus, o primeiro livro que eu escrevi, que eu datilografei, é esse da tela aí, o Projeto Alfa. Tenho só o original e eu não empresto para ninguém, porque é muito ruim também. Eu tinha 15 anos, tá, gente? Quando eu escrevi, passei as férias de verão datilografando aquele livro. E como eu usei esse verbo agora, datilografar, vocês já sabem que a nossa idade realmente, quem sabe o que é isso, já sabe que a sua idade está ultrapassada aí, né? Um livro totalmente evolucionista. É uma ficção científica, o principal personagem seria assim, o próximo passo da evolução humana. Eu acreditava nisso aí.
Mal sabia que, na verdade, eu era o que a maior parte dos católicos hoje também é, um evolucionista teísta. Deus existe, mas Ele usou o processo da evolução para guiar o desenvolvimento da vida. Com esse gráfico aí, eu vou ajudar vocês a entenderem um pouco como as consequências do tipo de pensamento que eu tinha. Lá em cima é a visão bíblica, criação segundo o livro de Gênesis. Embaixo, na parte laranja, nós temos ali uma visão de uma criação não literal, alegórica, típica dos evolucionistas teístas. Veja como são as coisas. Se você tem uma visão bíblica e aceita Gênesis 1, 2, 3, até 11, dilúvio, como uma história factual, real, fica assim, ó. A criação foi feita em 6 dias, ok? 24 horas, isso é inegociável. O hebraico nos diz isso, a lógica nos diz isso, Jesus diz isso. Jesus se refere à criação como algo real, histórico, factual. Jesus se refere a Adão e Eva como personagens reais. E quer saber? Eu fico com Jesus, obviamente. Então nós temos ali a criação em 6 dias. Gênesis 3 fala da reprovação de Adão e Eva, como cometeram o pecado, romperam relação com Deus. O 7º dia foi separado como memorial da criação de Deus, portanto é anterior à história do pecado e vai até a eternidade, porque em Isaías 66 é dito que nós vamos guardar o sábado lá, na eternidade. Bem, aí Jesus vem para salvar a humanidade, para nos comprar com o seu sangue, para resolver o problema que Adão e Eva tinham causado. Isso é redenção. Jesus prometeu que ia ressuscitar e ressuscitou. A tumba, portanto, está vazia. Diferentemente da tumba de Maomé, da tumba de Buda, da tumba de outros líderes religiosos, a de Jesus está vazia. Ele ressuscitou, ele está vivo. Tentaram criar uma história mirabolante de que os judeus tinham roubado o corpo dele, a história mais ridícula, possível. Venceram a tropa romana e levaram embora o corpo de Jesus. Jesus apareceu para centenas de pessoas após a sua ressurreição. E, prosseguindo aqui, nós temos então o clímax, antes do clímax da história, o recado final, que é a pregação do evangelho eterno a todo mundo, e o clímax da história, que é a volta de Jesus, e o Éden restaurado. Tudo isso aí deriva de uma fé inabalável, de que Deus criou como está escrito que Ele criou. Uma visão criacionista bíblica. Agora, se for como os evolucionistas teístas acreditam, fica assim: não foram dias de 24 horas, foram eras, talvez milhares de anos, cada dia equivalendo a milhares de anos, talvez milhões de anos. Não é literal. Adão e Eva não existiram, são personagens alegóricos. A evolução acontece ao longo de milhões de anos. Temos mais ali. Ninguém então pecou, porque o pecado é só uma ideia, se Gênesis 3 é mitológico, aquilo que ele conta também é. O pecado não existe. Então Jesus veio para quê? Ele veio para dar exemplo, para ser um bom homem, talvez um revolucionário político, alguma coisa assim. Mas não tem por que redimir-nos de algo que não existiu. O pecado. O pecado não existe. Tem mais implicações. A tumba está fechada. Jesus morreu. Talvez tenha até descido da cruz e casado com Maria Madalena, como alguns querem aí, Dan Brown, por exemplo. Inventam muitas histórias. A tumba está fechada, então Jesus não era tudo aquilo que dizia ser. Isso cria uma visão limitada da religião. E aí nós temos o seguinte: se a humanidade é o centro de tudo e um fim em si mesma, não há por que temer um juízo final. A esperança é conquistar e transformar o mundo. Como não estamos dando conta disso, e milhares de anos já provaram que não damos conta, a humanidade está pior do que nunca. Um monte de guerras acontecendo, insegurança, medo, injustiças, fome. Não damos conta. Então nós precisamos de ajuda, mas nós já rejeitamos a ajuda. Não creem mais na volta de Jesus, isso é uma bobagem para eles. Então resta o quê? Quem sabe não vai vir uma raça alienígena e nos salvar de nós mesmos. Percebeu? Como os naturalistas se apegam a alguma esperança? Carl Sagan, Stephen Hawking e outros tão inteligentes se apegavam a esse tipo de esperança. Por quê? Porque rejeitaram a verdadeira esperança. Deus e suas promessas, a palavra de Deus e suas verdades. Perceberam as consequências disso?
Eu era assim, eu era um evolucionista teísta e estava perto de perceber as inconsistências desse tipo de pensamento. Além de ser evolucionista, eu era marxista sem saber, via teologia da libertação. Leonardo Boff, você vê, né? Darwin por um lado, Boff e outros ideólogos por outro, é um ex-frei, né? Defendia essas ideias. Nós líamos seus livros, seus artigos. As campanhas da fraternidade, naquele tempo ainda mais do que hoje, tinham todas um tom assim muito político, né? Ligadas ao trabalho, às injustiças sociais. E a gente seguia essa linha católica da teologia da libertação. Essa praia fica próxima ali de Criciúma, onde eu nasci, e nós passávamos, sempre que no verão assim, meu pai alugava uma casa por ali, ou um apartamento, e a gente passava alguns meses, algum tempo ali nas férias. Não é das mais bonitas de Santa Catarina, tem outras praias muito mais bonitas lá, mas ela tem uma orla assim, bem longa em linha reta, ela é boa para caminhadas, para correr ali na beira-mar, e eu gostava, né, adolescente, de correr ali, de caminhar, e muitas vezes eu gostava de caminhar no fim da tarde para me deitar na areia e ver o sol se pôr e as estrelas aparecendo no céu. E eu me lembro até hoje que em algumas dessas ocasiões vinham questionamentos à minha mente, né? Como a minha mente era uma bagunça, né? Eu estudava astronomia, sempre gostei de ciências, né? Em grande parte inspirado pelo Albert, né? E sabia que o universo revela ordem, planejamento, design, propósito. Conhecia um pouco das constantes universais, das leis que regem o universo. E não cabia na minha mente a ideia de que o universo pudesse ter simplesmente surgido, ou na compreensão equivocada de muitos, explodido. Explosões não geram ordem, criam caos. Mas para onde eu olhasse eu via ordem, design inteligente. Aí eu procurava respostas super interessante, nos documentários, nos livros de ciências, não encontrava respostas. Procurava na teologia que a gente seguia, a teologia da libertação, não encontrava respostas, porque essa teologia não está preocupada com questões assim, fundamentais, essenciais, é mais com aqui e agora, política mesmo. Eu não encontrava respostas. E assim eu levava a minha vida, né? Cheia de dúvidas, de incertezas. Para piorar o quadro, eu entrei em contato com um negócio chamado parapsicologia. Um amigo me deu alguns livros para eu ler, participei de alguns cursos. Por quê? Porque eu nunca aceitei bobagens como horóscopo, astrologia, astronomia sim, astrologia não, ocultismo, porque eu já tinha uma mente mais ligada às coisas da ciência, causa e efeito, razões para as coisas, e ocultismo para mim não fazia sentido. Mas o diabo tem um prato para cada paladar, e a parapsicologia me pareceu científica, mas quando você começa a analisar, você percebe que é o mesmo e velho espiritualismo, com outras roupagens. Então pensa, eu tinha a minha mente influenciada por esses 3 indivíduos, e mal sabia disso. Quem são? Darwin, de chapéu, Marx, e no centro, Allan Kardec, um dos principais nomes do espiritualismo moderno. Olha que cabeça eu tinha, olha como estavam meus pensamentos nessa fase da minha vida. Mas tudo começou a mudar no ensino médio. Eu me matriculei no curso de Química, técnico de Química, porque eu queria depois seguir em alguma carreira científica, né? Então esse curso me pareceu mais adequado. E lá no curso de Química, isso foi em 1989, eu conheci esse jovem aí, o Vanderlei Ricken, o loiro. Ele era um espécime com o qual nunca tinha me deparado antes, um adventista do 7º dia, criacionista. Que negócio é esse? Que nome de igreja mais estranho é esse? No começo eu me espantei. Adventista do 7º dia. Para encurtar a história, o Vanderlei foi muito paciente e era muito preparado. Eu fazia perguntas difíceis para ele. Levei 3 anos para tomar minha decisão. Isso não é honra, isso é coração duro, isso é teimosia. Mas ele foi persistente.
ele me ofereceu um estudo bíblico do Apocalipse, revelações do Apocalipse. Quando ele me convidou para estudar o Apocalipse, isso mexeu comigo, porque na minha infância, antes disso, né, lá com 11, 12 anos, época da Guerra Fria, medo do fim do mundo, eu me reunia com outros colegas nerds na biblioteca para estudar o Apocalipse. E dividimos em grupos de estudos. Você vai pesquisar sobre bomba nuclear, você vai pesquisar sobre radiação nuclear, você vai pesquisar sobre geopolítica. Olha que loucura, que interessante. E trazíamos as nossas conclusões e nos reuníamos ali, conversávamos e chegamos a algumas conclusões interessantes. Por exemplo, para mim, para nós na época, a besta de Apocalipse era o míssil nuclear. Por quê? Poder está na sua cauda, o jato, e na sua cabeça, a ogiva, é o míssil. Besta 666, Ronald, eu sempre esqueço o nome do meio dele, mas também dá 6, Ronald alguma coisa Reagan, 666, é o Reagan. E eu pregava para meus parentes isso aí. Tio, a gente tem que se preparar, não sei nem o que era se preparar, né? A gente tem que se preparar porque a besta já está aí, é o míssil. Por isso. Rapaz, você sabe tudo de Bíblia, tem que ser padre mesmo. Não sabia, mas queria saber, né? Os anos passaram, aí vem um jovem que eu percebi, conhecia de Bíblia, e me oferece um estudo do Apocalipse. É como doce para criança, né? Mas eu tinha preconceito. Quem é esse crente para querer me ensinar? Eu sou um líder católico. Na época eu já dava curso para freiras nos conventos de comunicação, porque eu pertencia à pastoral da comunicação. Amigo de padres, visitava até o bispo de Tubarão, algumas vezes. Quem é esse rapaz para querer me ensinar? Mas eu quero aprender. E agora? Como é que funciona esse estudo aí? Eu vou à sua casa? Não, em casa você não vai. Que material que você tem? Eu tenho esses guias de estudo, então você me entrega isso aí, eu levo para casa e eu vou estudar com a minha Bíblia Paulinas, com o imprimatur do Papa. Se não estiver de acordo, não aceito. E estava. Quanto mais eu avançava nos estudos, mais eu percebia que quem precisava mudar era eu. Era uma queda do cavalo após a outra. Mas irmãos, eu me lembro assim com alguma saudade de como a atmosfera do meu quarto, quando eu abria a Bíblia, com aquelas guias de estudo e conferia tudo, eu sentia algo especial ali. Na época eu não sabia, eram os anjos de Deus. A minha mente começava a se expandir, se abrir, e a Bíblia começava a fazer sentido, e aquelas perguntas do passado, da beira da praia, começavam a ser respondidas. Eu descobri de onde eu tinha vindo, porque eu estou aqui, e para onde eu estou indo. Como foi bom saber disso, irmãos. Vocês não têm ideia. Quem nasceu na igreja talvez não consiga avaliar devidamente o valor desse tesouro, porque quem não nasceu na igreja percebe a diferença, pode contrastar e louvar a Deus pela descoberta. É a pérola de grande preço mesmo. O que eu percebi depois, estudando em retrospecto, retrospectivamente, é que os enganos estão entrelaçados, porque a mente por trás deles é a mesma. Querem ver alguns exemplos? Olha ali. Origem das espécies, o original. Charles Darwin escreveu no prefácio, na introdução: após 5 anos de trabalho, permiti-me especular sobre o assunto e redigi algumas notas breves. Desenvolvi essas notas em 1844. O que você acha? Coincidência? Até converter num esboço das conclusões que me pareciam prováveis. E ele publica isso em 1859. Começou a esboçar o livro em 1844. Mais, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Os princípios orgânicos se congregaram, desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados, e formaram os germes de todos os seres vivos. Os germes estavam em estado latente. O Espiritismo é evolucionista. Percebem os entrelaçamentos aí? O Espiritismo, inclusive, fala de uma evolução espiritual. Você pode galgar degraus de evolução espiritual. Então, darwinismo, evolução biológica; espiritismo, espiritualismo, evolução espiritual. Mas tem mais. Capital, de Karl Marx. Numa nota introdutória da 2ª edição,
Marx escreveu uma dedicatória. A quem? Darwin. Ele escreveu: a Charles Darwin, de um autêntico amigo seu. Acadêmicos sabem disso, como é o caso de José Oswaldo de Meira Pena, na obra Polemos, ex-professor da UNB. Ele diz, em carta a Engels, de 19 de dezembro de 1860, um ano depois da publicação de A Origem das Espécies, Marx informa seu dileto amigo que durante meu tempo de provações, nas 4 últimas semanas, li toda espécie de coisas, entre outras o livro de Darwin, sobre a seleção natural. Malgrado seu inglês pesado, esse livro contém o fundamento natural da nossa teoria. Portanto, qual é o fundamento natural do marxismo? Segundo o próprio Marx, o que você entendeu? O darwinismo. As ideias estão entrelaçadas. Marxismo, darwinismo, espiritualismo. Muitos marxistas não admitem isso, muitos darwinistas também não, muitos espiritualistas também não, mas a mente por trás é a mesma. É uma orquestração satanicamente genial. Esse é um livro bem interessante, fica aqui a recomendação para vocês, O Comunista Exposto. O autor diz que Marx acreditava que a matéria fosse autodinâmica, ou seja, a vida surge, a vida aparece, não precisamos de Deus. Quem indica o livro, inclusive, é um tal de Ben Carson, conhece? Tem lá na orelha do livro uma indicação do Ben Carson. Esse é um ótimo livro também, encontrei no sebo. O autor é um filósofo católico. Olha o que ele diz aqui sobre o marxismo e Marx. A base é dos anos 50 esse livro, uma pérola. A base da filosofia de Marx é o reconhecimento da autoconsciência humana como divindade suprema. O homem é Deus. A condição essencial para a criação de um novo mundo, no qual o homem seja dono de si mesmo, é a destruição do antigo mundo cristão. Então não nos iludamos. O marxismo é anticristão e pronto. Os autores dizem isso, os próprios fundadores admitem isso, é o ópio do povo. Não dá para você juntar as coisas. O darwinismo é anticristão. Eu não sabia, eu era isso, mas eu percebi depois. Não dá para mesclar darwinismo com Bíblia. O espiritualismo é anticristão. Por mais que eu ame, respeite pessoas que estão nesses movimentos, como eu também estive, mas isso não dá para você juntar com a Bíblia. Ela refuta, rechaça todas essas ideias. Então você tem que escolher. Não dá para juntar, não dá para mesclar, não dá para tentar criar um híbrido dessas coisas. Vamos adiante aqui. Aqui eu vou passar. Então você tem assim um pacote de enganos, o iluminismo, a alta crítica, o clericalismo, o darwinismo, até o capitalismo, né? O marxismo, o espiritualismo, tudo gestado por uma mente muito inteligente para fazer frente ao cristianismo bíblico, puro, da palavra de Deus. Cuidado. Eu louvo a Deus porque eu fui libertado dessas coisas. Louvo a Deus. Voltando à minha história. Aprendi tudo isso, percebi todas essas incoerências, mas eu resistia. Eu tenho muitos amigos aqui, eu tenho influência aqui, o que vão dizer de mim? Eu era vaidoso, intelectualmente vaidoso, achava assim que o pessoal vai dizer que eu fui submetido à lavagem cerebral, que eu fui um fraco. Eu achava que os crentes eram os fracos. Para mim, crente é aquele que teve a vida toda destroçada pelas drogas, por, sei lá, e depois ele volta para Deus e numa igreja dessas ele encontra ali uma solução. Eu achava que ser crente era ser um fraco, e eu estava virando um crente, como a gente chamava, né? O que vão falar de mim? Aí Deus permitiu que eu vivesse 3 coisas dramáticas para que eu tomasse finalmente a minha decisão. Primeira delas, na sequência, tá? O Vanderlei, meu pai na fé, me convidou para dar estudo bíblico com ele. Isso é discipulado, tá, gente? Foi muito sábio. Não sei nem se ele tinha noção do que estava fazendo, mas foi sábio, porque eu tomei gosto por isso. Até hoje eu amo dar estudo bíblico. Minha esposa e eu somos uma dupla missionária desde sempre, desde nosso namoro. Eu, aceitei o convite e fomos lá fazer evangelismo num bairro de Criciúma. Fomos lá no sábado à tarde, batemos as portas, convidamos as pessoas para fazer uma pesquisa de intenção, para tentar
coletar nomes e pessoas para dar estudo bíblico. Uma tarde inteira e ninguém aceitou. Aí estávamos voltando para casa, cansados, suados, era verão, calor, sentamos à beira do caminho, ali numa pedra, e eu perguntei: Vanderlei, você não falou que sempre dá certo isso? Sempre tem alguém que quer estudar a Bíblia? O que deu errado? E o Vanderlei é muito franco, essa é uma das características dele. Me olhou assim nos olhos e falou: você não sabe não? O que deu errado? Como é que você quer pregar a verdade se você não vive a verdade? Você ainda bebe, você não guarda o sábado e foi a lista. Como é que você quer pregar para os outros? Eu só tive que engolir em seco, né? E pensar: ele tem razão. Como é que eu quero pregar para os outros que eu não vivo? Outra situação dramática. Eu não tinha nem carta de motorista ainda, não tinha 18 anos. Mas chegou o dia da festinha de encerramento do curso de Química. E eu pensei: eu vou lá. Eu não bebo mais, já tinha deixado de beber. Meu pai, foi o primeiro carro zero que ele comprou, tá? Um Uno 1990. Eu sempre pedia para lavar o carro e dar uma voltinha no quarteirão ali, ele deixava. Naquele dia ele não estava em casa, aquela noite, uma sexta-feira à noite. Mãe, posso sair com o carro para a festinha lá do curso? Seu pai não está, mas ele sempre deixa. Você que sabe. Peguei o carro e fui. Chegando ao local, faltava uma caixa de som para fazer a festa. Desde que eu vou buscar um motorista novato que ia dirigir, coloquei 2 amigas no carro, vão lá buscar a caixa de som. Do outro lado da cidade, numa curva, eu vejo 4 faróis. O carro não tem 4 faróis? Eram 2 carros emparelhados em alta velocidade. E o que eu podia fazer agora? Eu era bom em videogame. Na cabeça se calcula tudo. Eu vou tirar aqui, tem um gramado, um muro e uma árvore lá na frente. Eu tiro para o gramado, desvio do muro, desvio da árvore e volto para a estrada. Beleza, tudo calculado. Saí, freiei e o carro começou a escorregar na grama. Não estava dando certo como eu tinha calculado. E a árvore se aproximando e bateu. Arrebentei a frente do carro zero do meu pai. Quer saber? Eu saí do carro, pus a mão aqui na cabeça, no capô, no teto do carro. Não pensei em nenhum palavrão, nada, só pensei uma coisa: hoje é sábado, o que eu estou fazendo aqui? Acabou a festa para mim, lógico, né? Voltei para casa, o carro tinha arrebentado a barra de direção. Fui assim, né, dirigindo desse jeito. E aí tive que informar para meu pai. E no dia seguinte eu ia à igreja, nem podia ir porque eu tive que ir a um mecânico e tive que pagar a franquia do seguro também. O que eu estou fazendo aqui? E a terceira coisa que me aconteceu foi muito forte. Eu gostava muito de ir ao cinema. Era o meu passatempo de fim de semana. Ia à missa das 7, terminava a missa e ia para o cinema com meus amigos. E eu decidi: eu vou assistir um último filme no cinema, depois não vou mais. Qual que eu escolhi? Olha na tela. Que ideia de jirico. Ghost, do outro lado da vida, um filme espírita. Mas saí chorando do cinema, né? É aquela coisa, filmes, eles mexem com nossas emoções, né? Sabia que era tudo mentira, mas saí chorando. E aí, na saída, alguns amigos foram para uma direção e uma amiga minha morava noutra direção. E eu me dispus a levá-la em casa, era tarde já. Era inverno, as ruas estavam desertas. Criciúma faz muito frio à noite, no inverno. Fomos caminhando até a casa dela e ela começou a me contar de uma situação que o pai dela estava vivendo. A avó havia falecido e o pai de vez em quando falava com a voz da avó, revelando coisas que, entre aspas, só ela e a avó sabiam. E eu já sabia o que era aquilo. E eu pensei: o que eu faço agora? O que é pior? O espírito da avó ou o diabo? Mas eu vou falar a verdade, eu já sei o que é. E eu falei para minha amiga: olha, eu estudo a Bíblia há um tempo já, e expliquei para ela: olha, os mortos não se comunicam com os vivos. A palavra de Deus diz que os mortos não sabem nada do que acontece aqui neste mundo, que eles ficam num estado de inconsciência até a volta de Jesus, a ressurreição. E quem se passa por mortos falando são os demônios, anjos caídos, para enganar as pessoas. E ela ouvindo aquilo assim, admirada, até que em certo momento eu perdi a voz.
Eu senti uma mão pesada me apertando o peito. Gente, eu estava com 18 anos, era jovem, forte, nunca tive nenhum problema desse tipo assim. Uma mão pesada apertando o meu peito e não conseguia mais falar. Eu estava com um blazer de lã, me lembro até hoje. Eu suava frio por baixo. E ela percebeu aquilo, não conseguia mais falar. Quando chegamos em frente à casa dela, ela convidou: você quer entrar, tomar uma água? Eu senti um medo como eu nunca tinha sentido na minha vida. Para mim, se eu entrasse naquela casa, eu ia ser destruído. Eu me despedi dela e voltei para casa o mais rápido que eu pude, caminhando longe das calçadas, porque parecia que detrás dos muros alguma coisa ia saltar e me devorar. Cheguei em casa, me amaldiçoei porque eu escolhi morar no porão. Meus pais moravam, era um sobrado, eu fiquei sozinho no porão. Acendi a luz, corri para o quarto, caí de joelhos chorando. E eu me lembro que a minha oração foi mais ou menos assim: Senhor, me perdoa, eu sou um hipócrita, eu quero ensinar, pregar às pessoas coisas que eu não vivo. Eu sei que hoje o grande conflito foi real na minha vida, porque eu enfrentei o diabo, tu me protegeste, e eu vi como o conflito é real, gente. Eu ouvia falar de coisas, de situações sobrenaturais. Naquela noite eu vi como o conflito é real. E ao longo da vida eu já vi outras situações que me provam que existe um grande conflito entre o bem e o mal, que os demônios são reais e que, acima de tudo, Deus é real. Deus existe. O Espírito Santo existe e nos protege. Aquilo que o diabo tentou fazer comigo foi um tiro no pé, porque me convenceu mais ainda de que eu precisava tomar uma decisão. Sabem, eu ainda ia esporadicamente à missa, mais para contentar a minha mãe, porque ela cobrava. Foi à missa, eu ia à missa das 7, corria para a igreja adventista para o culto das 8, lá, e levava o folheto ao domingo para mostrar para minha mãe. As últimas 3 missas às quais eu assisti, numa o padre falou sobre a mudança do sábado para o domingo. Aquilo foi uma punhalada, eu já sabia que era mentira. Na outra o padre falou sobre a questão dos mortos, também fiquei chocado, chateado, indignado. Na última, o padre fala sobre, eu acho que a última foi sobre o sábado, enfim, uma foi sobre a Assunção de Nossa Senhora, um dogma que foi ratificado só em 1950. Eu acho que a última foi sobre a mudança do sábado. Eu não aguentei. Eu saí da igreja, fui para fora ali, me sentei numa escadaria e olhei para o céu, estrelado, e eu pedi para Deus um sinal. Eu disse assim: Senhor, se tu queres que eu seja um cristão adventista do 7º dia, por favor, faze com que aquela estrela para a qual eu estou olhando agora, brilhe mais forte agora. Sabe o que aconteceu? Nada. Eu baixei a cabeça envergonhado, e disse: Senhor, me perdoa, eu já tive tantos sinais na Bíblia, lutas espirituais, estudei a tua palavra de ponta a ponta, não preciso de sinal mais nenhum, me perdoa e me aceita. Eu decido ser um adventista do 7º dia. Depois disso, durante esse processo, minha mãe me infernizou bastante, tá? E mães sabem fazer chantagens emocionais. Minha mãe me acordava todas as manhãs para ir para a escola chorando, ela chorando e dizendo: você está acabando com a minha vida, eu queria que você fosse padre, e você vai ser um crente. Aí um dia eu falei assim: mãe, a senhora quer saber por que eu estou mudando? Ela disse: quero, mas se você me mostrar. Aquele alemão lá não, o Vanderlei, ele não. Depois eu fiquei sabendo que toda vez que o Vanderlei ia à minha casa para me dar estudos, eu já aceitava depois de um tempo, minha mãe ficava no quarto dela rezando o terço, para ele ir embora. Hoje ela é grata, obviamente, né? Só se você me mostrar. Primeiro estudo, pode pôr na tela a foto novamente? Primeiro estudo bíblico que eu dei, antes de ser batizado ainda, foi para minha mãe e minha irmã mais nova. Foram momentos assim muito especiais, e ambas depois se converteram. Minhas primeiras estrelinhas, né? Minha mãe e minha irmã. Hoje, graças a Deus, minhas 2 irmãs estão convertidas, são servas de Deus, né? Meu pai faleceu, né, no tempo da pandemia, cremos que ele aceitou Jesus também, então Deus me deu esses privilégios. E aí,
dia 28 de dezembro de 91, eu fui batizado, finalmente. Me entreguei a Jesus e foi um dos dias mais especiais da minha vida. Uma luta de 3 anos teve fim. E uma história maravilhosa com Jesus teve início. Eu recomendo a vocês, viu? Esse foi um dos textos que me marcaram profundamente, porque ali fala que nós temos um Criador, que entre as mensagens que temos que proclamar ao mundo está a de que Ele fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Resumindo aqui o depois. Assim que eu fui batizado, eu prestei vestibular, e eu queria cursar então jornalismo na Federal de Santa Catarina. Na época era o 4º curso mais concorrido. Na semana que eu decidi guardar o sábado, as matérias em que eu tinha mais dificuldade foram colocadas em sexta-feira à noite. O diabo não deixa barato, né? Eu falei para Deus: Senhor, eu vou fazer a minha parte. Eu vou estudar, pegar a matéria com os amigos, mas eu não vou mais às aulas de sábado. Inglês, só sábado à tarde. Perdi todas as aulas. E se meu pai descobrir, Senhor, que eu reprovei por causa disso, meu pai pagava cursinho, não era barato, vai ficar ruim. Para resumir a história, somente eu e uma jovem lá daquele curso, que queriam fazer esse curso, entre outros mais, passamos no vestibular para jornalismo, ali daquele curso. Eu não vou nem contar as coisas mirabolantes que eu fiz na prova, porque matemática financeira eu não sabia nada, mas eu fazia risquinhos aqui, risquinho para cá, pegava a intersecção, dava a resposta. Eu fui tão bem em matemática quanto em química, que eu tinha cursado no ensino médio. Foi um milagre. E aí me mudei para Florianópolis, aí está a foto, né? Em 92 comecei meu curso na Federal de Santa Catarina. Graças a Deus estava blindado, tinha estudado a palavra de Deus, estava afiado. Aquelas ideologias da faculdade não tiveram chance comigo, graças a Deus. Então, ao contrário do que o Valadão disse um tempo atrás, não deixe seus filhos ir para a faculdade, mande para lá, mas mande preparados, bem fundamentados, porque lá tem campo missionário. Se ele for preparado, ele vai ser uma luz, mas se não for, vai ser complicado, né? Depois disso, aí está uma foto da Universidade Federal, foram 4 anos ali. Não tinha recurso para ir para casa todo fim de semana, eu queria cuidar da minha mãe, da minha irmã, recém-convertidas. Eu pegava carona na BR, tinha uma plaquinha, guarda até hoje. Para mim ela vale mais que diploma quase. Eu tinha Criciúma de um lado e Florianópolis do outro. E ali, muitas e muitas pregações naquelas caronas. Um dia eu posso contar para vocês, tantas situações que eu vivi. Eu pedia para Deus: Senhor, deixa eu pregar para essa pessoa que vai parar aqui para mim agora. E foram muitas, foi algo maravilhoso. Não era fácil, às vezes animava, mas valeu a pena, valeu a pena. E aqui é um momento tremendamente especial. 1994, estava no meio do curso já, nesta igreja que eu frequentava, a Central de Florianópolis, era uma quarta-feira. Eu não estava muito disposto a ir ao culto, porque eu tinha que entregar um trabalho no dia seguinte. Mas meus amigos de República, que eram adventistas, como é bom ter bons amigos cristãos, disseram assim: vá à igreja assim com a gente, depois você vira à noite fazendo o trabalho. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Não que fosse um pecado se eu não fosse, né? Mas eu pensei, tá certo, eu vou com vocês. Chegamos um pouquinho atrasados, porque tomávamos um ônibus, né? E aí, quando entrei na igreja, o culto já tinha começado, eu vi, lá mais para frente assim, no lado esquerdo, uma moça, com lindos cabelos loiros, caindo sobre o banco. Eu não sei o que aconteceu, mas eu me senti motivado a sentar ali perto, né? E quando eu sentei atrás, no banco de trás, eu vi que a moça era visita, não era da nossa igreja. E obviamente que o espírito missionário falou mais forte. Eu sempre levava folhetos na minha Bíblia, puxei um folheto: moça, para você. Quando ela virou para agradecer, irmãos, eu já não lembro mais quem pregou naquela noite, qual foi o sermão, nada disso. Eu lembro que eu pensava assim: eu preciso continuar pregando para essa moça no fim do culto. E deu certo. Para resumir a história, isso rendeu um namoro. Aí estamos nós, jovenzinhos, e rendeu. Aqui eu pedi, o local que eu pedi essa moça em namoro, né? Um trapiche na beira-mar norte de Florianópolis, construído por uma empresa de Criciúma. Tudo foi pensado, né? E um casamento que
nos tem dado muitas alegrias, tem sido uma bênção. Amo a minha esposa e sei que ela veio de Deus. E a nossa família cresceu, né? Nós temos, deixa eu avançar porque me empolguei, tem muita coisa aqui. Bom, aí o chamado para a CPB, já estou 26 anos lá, e aqui os grandes troféus da nossa história, né? Os filhos que Deus nos deu. Giovana, Marcela e o Micael. O chamado para a CPB foi um milagre de Deus também, irmãos, um presente. Um dia eu conto para vocês. Que eu sonhava, eu queria muito servir a Deus com os meus conhecimentos, com a minha faculdade, né? E Deus me deu esse presente, me pegou de lá, um jovem, desconhecido, e disse assim, você vai trabalhar aqui. Eu já estou há 26 anos servindo a Deus como editor na Casa Publicadora Brasileira. Qual é o meu grande sonho agora? Tenho sonhos, tenho planos, projetos, mas esse é o maior dos meus sonhos. É um dia, com a minha esposa, apresentarmos nossos filhos para Deus. E dizer, Senhor, aqui estão os nossos filhos. E esse texto aqui de 1 Crônicas 17, para nós ele é muito especial. É um pedido que Davi faz a Deus, e é o nosso também. Ó Senhor, Tu és Deus. Por Tua bondade, abençoa a família de Teu servo, para que ela continue para sempre na Tua presença. Pois o que Tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. Não tem essa de minha breve história. A Tua história, a minha história podem ser para sempre. É isso que eu quero. Jeremias 29:11 diz, eu sei os planos que eu tenho para você. Planos de bem, não de mal, para te dar um futuro eterno. Irmãos, tem um outro detalhe para a gente finalizar, relacionado com o texto que nós lemos no começo. Não é uma história curta, não é uma breve história, é eterna. Lembra qual foi o texto que a gente leu no começo? Lembram? Para começar o sermão, o testemunho, Daniel 12, né? De 1 a 3. Lembram desse camarada aí? Tem mais um detalhe relacionado com o meu nome, que a minha mãe nem sabia, e que acabou sendo muito especial para mim. É o nome de um cientista, mas Miguel é o nome de Jesus, e son em inglês é filho, portanto Michelson ou Michaelson é o quê? Filho de Jesus. Eu já agradeci a minha mãe um monte de vezes, mãe, que nome lindo que você me deu, obrigado, diz tudo. Amor pela ciência e principalmente amor por Jesus. Eu brinco dizendo que quando Jesus nos der um novo nome, eu vou dizer, Senhor, se quiser deixar esse aqui, tá bom. Ele é muito especial. A história dele é muito especial. Então eu quero reler com vocês Daniel 12, de 1 a 3, na tela. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do povo de Deus. E haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo, o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e horror eterno. Um desses que dorme no pó será o meu Pai, eu creio nisso. Será o dia do reencontro. Tantas pessoas queridas, né, que nós deixamos e nós vamos reencontrar. E o texto prossegue: os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como estrelas sempre e eternamente. Amém? A tua história não precisa ser curta, não precisa ser breve. A tua história pode ser eterna. Você aceita? Quantos querem ser eternos aqui? Levante a mão. Seria uma loucura dizer não para Deus. Eu também quero, eu também sou. Quem tem o Filho tem a vida. Você já desfruta da vida eterna, só que por antecipação. Falta só a transformação na glorificação. Deus nos ajude a dar valor a esse tesouro maravilhoso que nós temos, e a ser e permanecer fiéis até o fim. Esse é o meu desejo para nós todos. Amém.